o Jornal da Manhã volta a falar de alergias, um assunto que a gente discutiu ontem e que fez muita gente entrar em contato querendo tirar mais dúvidas sobre esse tema. É isso mesmo, e uma dessas dúvidas aí é saber diferenciar se o que a gente tem é mesmo alergia ou se é uma gripe ou até mesmo uma sinusite, porque os sintomas são bastante parecidos, a gente sabe, né? E são sintomas que quase todo mundo conhece. Basta mudar o tempo e começar a chover para muita gente sentir aqueles sinais típicos das alergias. Fica espirrando, nariz coçando. Fico entupida, os olhos lacrimejam, espirro constante, parecendo uma gripe, mas a gente sabe que na verdade é alergia. Nessa época do ano, a procura por médicos que tratam de alergias aumenta até 40% em Salvador. As alergias fazem parte das doenças respiratórias. Têm características bem definidas e também aparecem em fases diferentes da vida. Dos 2 aos 12 anos, a asma é a mais comum. Provoca falta de ar, tosse, cansaço, mas que pode sumir com o tempo, principalmente se houver um tratamento correto. Dos 13 aos 18 anos, aumentam os casos de rinite alérgica, que traz aquela coceira no nariz, coriza e muitos espirros. Ela tem controle com tratamento médico e cuidados do ambiente. Evitar lugares que acumulam ácaro e poeira, por exemplo. Nos adultos, além da rinite, crises de sinusite também são comuns. É uma inflamação da parte do sistema respiratório. Vem acompanhada de dor na face, nariz bastante congestionado e, em alguns casos, febre e dor no ouvido. As crises são mais frequentes nessa época do ano. Marcos ainda está na adolescência, mas desde pequeno tem alergias respiratórias. Saía muita secreção e nariz coçando, garganta. Até hoje ele fica com a garganta coçando e o nariz. Os médicos dizem que as alergias não têm exatamente uma cura. Elas podem sumir numa fase da vida e voltar de repente. Mas fazer o tratamento certo evita complicações. Por exemplo, quem não cuida de sua rinite pode ter polipose nasal, pode ter rinocinusite crônica, né? Ficar com um problema que vai ser bem mais grave do que a rinite em si. Nós temos medicação eficiente, os sintomas desaparecem rapidamente. O que as pessoas precisam entender é que a doença precisa de acompanhamento. A cada 6 meses, 1 ano, às vezes, a pessoa vai ao médico para avaliar a sua condição. Mas tem tratamento e a pessoa pode ficar sintomática durante largo tempo. Pois é ruim, é desagradável, incomoda, a gente sabe disso. Para dormir é um Deus nos acuda. Mas você de casa sabia que, inclusive, com mudanças simples, dá para melhorar os sintomas, hein? É o que a gente vai saber agora. A gente vai ao vivo para a casa de Dona Cássia. Ela é telespectadora do Jornal da Manhã. E lá quem está é a Andréa Silva, junto com Dona Cássia e também um especialista, para dar uns truques aí para a gente, né, Andréa? Dona Cássia hoje está no funga-funga danado, é a sinfonia do funga-funga por causa das alergias, viu? Jéssica, Ricardo, você de casa, bom dia mais uma vez. Nós vimos aí as orientações em relação ao tratamento, mas os médicos dizem que o controle do lugar onde você mora é fundamental. Doutor Nilvando Andrade está aqui ao nosso lado, otorrinolaringologista. Cássia está aqui também, Dona Cássia, mas antes, doutor, de conversar com o senhor, eu queria que ela mostrasse. Olha a parede da casa dela, gente. Cássia, se eu passar a mão aqui, sai bastante fungo, né? É uma umidade. Como é que você faz para limpar a sua casa? Bom dia, embora já tenha te acordado tão cedo. Bom dia. É o seguinte, geralmente nessa época piora. Para amenizar, eu pego um pouco de água, boto um pouquinho de água sanitária, pego um pano úmido e limpo. Na verdade, ameniza. Mostra aí como é que você faz. Você dá uma molhadinha no pano, passa por toda a parede. Passo por toda a parede, aí você pode reparar que melhora, dá uma melhorada. Mas não... Depois de um tempo volta. Volta, eu já pintei o apartamento, mas toda época fica assim. Fica assim. E aí ele traz várias irritações. Vamos colocar lá o vasinho para você explicar pra gente. O que você sente, Cássia? Por sinal, agora eu tô com a boca meio inchada, porque a boca tá toda ressecada devido ao mofo, os olhos estão lacrimejando, coça muito, o nariz funga demais, eu fico com o nariz entupido a noite toda. A gente percebe esse seu funga-funga, doutor. São características mesmo, né? Sintomas dessa questão da alergia. O que está de errado também na casa dela que ela poderia substituir para tentar amenizar esses danos? Bom dia. Bom dia. Era interessante falar de maneira global, dizendo que isso que chama síndrome da difícil doente. Hoje a Organização Mundial de Saúde classifica essa situação como isso. Então as repartições, os condomínios têm isso. O que ela tem agora? Ela tem uma coisa chamada
rinocinusite alérgica ou rinite alérgica conjuntival. Então, a conjuntiva dela, o prurido auricular, está seguindo pelo curso do nariz. Então, é um sintoma importantíssimo, é uma quantidade enorme de pessoas que tem. Agora, veja bem, aqui tem ácaro, por causa do sofá. Ó, o sofá. Sofá de pano não pode, doutor? Melhor não? Melhor não. O animal em casa também completa isso, o carpete, o tapete. Almofadas. A cortina que nós estamos vendo aqui é uma cortina também que vai absorver. Então, nós temos, além da umidade, nós temos outros fatores que absorvem essa umidade ainda por cima e aí provocam mais... Tem um tapete aqui embaixo da mesa também, não é uma coisa positiva, não. Pode trazer mais ácaro. Embora esse prédio seja um prédio ventilado, seja um bom prédio, mas nós vemos que, imagine qual situação seria um subsolo, por exemplo, aqui. Então, a quantidade de maior ainda. De mofo, né, de fungo. A gente vai caminhar um pouquinho. Ricardo, eu sei que você tem uma pergunta, mas antes eu vou caminhar um pouco. Edmilson vai na frente para guiar a gente até o quarto de Dona Cássia, Ricardo e Jéssica, para vocês verem aqui a situação dos armários. As janelas, ela disse que deixa as janelas abertas. Agora, claro, quando chove não dá para abrir as janelas, não dá para ficar tão arejado assim. Ricardo, você tem uma pergunta? O doutor está aqui ao meu lado, Dona Cássia também. Dona Ivana, bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo bem, né? Bom dia. Prazer tê-lo aqui no jornal. Doutor, é o seguinte, quando o sol abre, o que é que acontece? Muita gente corre para a varanda e põe o cobertor, a almofada, põe a roupa, leva a cortina para a varanda para tomar aquele sol. Isso ajuda a combater o ácaro, o fungo ou não, doutor? Ajuda muito, mas na verdade, como essa umidade retornará, né, porque o sol vai se pôr, então isso voltará a apresentar de novo. Então, o que nós temos que fazer, acho que imediatamente, é fazer o revestimento, né? Talvez pintar a parede, conversar com o próprio prédio. Às vezes também tem vazamento, né? Nós estamos falando só da chuva, mas tem vazamento e esse vazamento pode levar também ao mesmo quadro. Só que o vazamento geralmente é localizado, né? Você pode contornar. Mas quando é revestimento do prédio inteiro, você tem um problema muito grave em relação Doutor, a gente está vendo aqui no quarto dela, o senhor acabou trazendo dicas aí de outra especialidade também. A cama está muito colada na parede, que tem uma camada de fungo ali. Isso pode prejudicar ainda mais essa alergia de Dona Cássia? Pior, você veja que geralmente quando você deita ao contrário ao sol, né, por causa de dormir melhor, você está com a face voltada para a parede, então essa conjuntivite de origem alérgica, vamos dizer assim... Piora demais, né? Então, as rinites pioram, você passa a ter sinusite, você passa a ter dor facial. E ela agora vai abrir o armário pra gente. Jéssica tem uma pergunta pra você, mas antes mostra esse armário, Cássia. Olha a situação. Eu não quero chamar ela de dona, ela é muito jovem. Olha aqui a bolsa, como é que tá. Isso piora nessa época do ano, Cássia? Piora. Geralmente no verão não acontece isso, limpa tudo, fica, mas quando começa o inverno, começa a chover, essa umidade, começa o mofo. Eu coloco antimofo, mas só um paliativo, não resolve. Então, deixa eu tirar esse seu casaco aqui, olha, é um casaco um pouco mais quentinho, né? É uma blusa, na verdade, um pouco mais quentinha para usar nessa época do ano. Você tira do armário e já usa ou você deixa um pouquinho antes, uns dias antes? Não pode usar, assim que tira, não pode usar por causa do cheiro do mofo, tem que deixar um dia antes, tomar um vento, passar um ferro para poder usar. Jéssica está acompanhando a gente lá do estúdio. Você tem uma pergunta, Jéssica? Tenho sim, é da nossa telespectadora Gi. Ela diz que tem rinite, às vezes sente até falta de ar e a parede da casa dela tem muita umidade. Ela passa vinagre, mas não adianta. É uma técnica dela, um truque como o de Dona Cássia, né, de passar água sanitária. O que é que ela faz, doutor? Bom, é outro conceito, chama-se via respiratória única. Então, toda patologia nasal, ela vai para a respiratória para baixa. Então, pacientes que têm asma, que têm outras patologias respiratórias, vão se agravar quando você tem justamente uma alteração nasal. Então, imagine que nós estamos saindo de uma parede, chegando ao nariz e descendo para a via respiratória inferior. E muitas vezes é grave, porque a asma, muitas vezes, né, é muito grave. Então, temos que considerar esse aspecto ambiental. Então, acho que a correção ambiental, que é o principal, higiene ambiental que se chama, né? Não é limpeza, mas simplesmente tirar todos os fatores que possam piorar aí a ginite e a rinocinusite. Doutor, muito obrigada pelas suas dicas, as suas orientações. O controle ambiental é fundamental, mas ele disse que tem que tratar também, viu, gente? Cássia, obrigada pela sua simpatia em receber a gente. A gente está falando de alergia, essa umidade toda aumenta por causa da chuva e